os dirigentes que fazem um montão de besteira, que pra mim, nesse caso, inclusive, são os principais culpados, eles entregam de bandeja a cabeça do treinador, justamente para tirar o foco deles. Porque, não sei se é uma surpresa ou acho que é uma consciência mesmo da torcida do Cruzeiro, eu ouvi muito mais gente falando mal da diretoria ontem do que dos jogadores e da comissão técnica. Todos têm responsabilidade, né? Porque os jogadores e a comissão técnica são a consequência. A diretoria, nesse caso, ela é a causa. E daqui a pouquinho eu quero falar disso, mas eu não posso abrir a minha fala sobre o Cruzeiro para que não reste a menor dúvida e nenhuma cortina de fumaça, até por parte da própria diretoria do Cruzeiro, sem dizer claramente que o que aconteceu da arquibancada para o campo ontem foi inadmissível. Verdade. Aquilo ali é coisa de bandido, é coisa de criminoso, é coisa de marginal. Aquilo ali não é torcedor. Esse tipo de gente não é bem-vinda no futebol. Esse tipo de gente não devia estar na arquibancada. E o mundo do futebol sim coopera para que essas pessoas estejam, e as autoridades de polícia, de Ministério Público e de Judiciário também colaboram. Quando teve aquele incidente lamentável na Arena MRV, eu disse aqui que as autoridades de polícia, de Ministério Público e do Judiciário precisavam dar uma satisfação à sociedade. Talvez se tivessem dado, isso que aconteceu ontem não tivesse acontecido. Porque com muita chance de estar certo, Ale, muita chance, esses que fizeram essa barbaridade que a gente está vendo aí nas imagens da Itatiaia no YouTube, muitos foram os mesmos que fizeram lá na Arena MRV. Com certeza. E o que teve de apuração e de punição até agora? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, essa turma vai perpetuando a postura em cima da impunidade. É isso. Quebraram a Arena MRV, agora invadiram o gramado. São os mesmos que já quebraram o Mineirão quando o Cruzeiro caiu em 2019. Foram os mesmos que quebraram o carro de jogadores. São os mesmos que foram para a Toca da Raposa coagir jogador, achando que isso aí resolve. Isso aí não resolve absolutamente nada. Essa coisa de marginal, de bandido. Essas pessoas não podem continuar no futebol. Dito isso, e dizendo que eu concordo com a postura do Gabriel Lima a respeito dessa insanidade que é a violência do futebol, vamos para outra página do livro, porque não teve só essa. O Gabriel está certíssimo de falar o que ele falou ontem. Agora ele precisa se abrir para responder perguntas. Ele deve ao torcedor do Cruzeiro explicações. Ale, não é possível. O Ronaldo, o time dele da Espanha já caiu. E o time dele do Brasil está na bica de cair. Mesmo que não caia, tem uma chance grande de cair. Não é possível que não haja por parte do Cruzeiro uma análise mínima de que o departamento de futebol do Ronaldo, do grupo Ronaldo, está vivendo com algum problema. Não é possível achar que isso tudo é normal. E de só, olha, porque não é isso, porque pegamos tudo, triturar, papapá, tá tudo certo, nós sabemos disso tudo. Agora, o Cruzeiro teve para esse ano uma condição muito diferente da condição do ano passado, Ale. O Cruzeiro teve um orçamento de Série A, o Cruzeiro teve um aporte de um investidor de mais de 100 milhões de reais. A dívida do Cruzeiro foi muito bem redimensionada e discutida numa muito bem feita recuperação judicial, que alongou a dívida por 18 anos, com um deságio de alguns credores de até 75%, Ale. Então, não é possível que não haverá por parte do Cruzeiro um meia-culpa de entender que o departamento de futebol não está funcionando. Que tá tudo certo ali, Ale. Porque um time da Espanha já caiu. O outro do Brasil tá prestes a cair. Se os caras continuarem achando que tá tudo certo, Ale, você tá caminhando em direção ao buraco e acelerar o carro, pô. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível que eles não vão ter humildade de admitir problemas, de admitir dificuldades de gestão no futebol. Eu até acho, Ale, que o Gabriel Lima faz um trabalho muito bem feito de gestão empresarial. Isso é inegável. O cara consegue colocar de pé uma renegociação judicial igual esse cara colocou. Você
tem que tirar o chapéu pro cara e respeitar. Prestou um grande serviço ao Cruzeiro e conseguiu um grande resultado na recuperação judicial. Agora, no futebol, Ale, no futebol tem algum problema, porque não é possível 2 times, os dois, um caiu e o outro tá brigando pra cair, Ale. E aí é bom que o Gabriel e todo mundo tenha a convicção de que, tudo bem, esse pessoal que fez essa barbaridade, que vai prejudicar muito o Cruzeiro, né? Tem um campeonato inteiro, ainda uma parte do campeonato para jogar, jogos ainda a serem disputados, o campeonato não acabou. Esse pessoal vai prejudicar muito o Cruzeiro. Essa turma aí, não representa a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, ela quer uma explicação. E merece. Merece uma explicação. O Cruzeiro tem uma das melhores médias de público em casa do Campeonato Brasileiro, sem conseguir ganhar de ninguém dentro de casa, Ale. Exatamente. Mesmo perdendo pra todo mundo dentro de casa, o torcedor do Cruzeiro tá lá todo jogo com 35, 38, 40 mil pessoas, Ale. Porque quando o Pesolano, ele se despediu, foi inclusive na semifinal contra o América do Campeonato Mineiro. Lá no Independência. Não tinha nenhum representante da direção lá. Não deram uma palavra. Quando o Pepa foi demitido, misteriosamente, não se pronunciaram por 2 semanas. E agora, a última vez que a gente ouviu o Ronaldo falar, representando toda essa turma, ele meio que colocou a culpa no torcedor, né? Então, ele 100% colocou a culpa no torcedor. Então agora, precisa saber o seguinte, que alguém tem que chegar, levantar a mão e falar, olha, é o seguinte, nós não tinha muito dinheiro, evidentemente que a crise ela foi gigante, nada é pior do que quem passou pelo clube antes de chegar essa turma aí do Ronaldo e acabou com o clube, nada é pior que aquilo. Mas agora a gente tem que levantar a mão e falar assim, ó, é o seguinte, nós fizemos escolhas equivocadas, talvez a gente pudesse ter feito isso, feito aquilo, mas para ele, porque ficar jogando pro treinador toda hora, isso não é futebol profissional, muito menos futebol empresa, né, a SAF, que ela se propõe. Tá feio isso já. Ô Ale, eu tenho falado desde a chegada do Ronaldo aqui em Belo Horizonte. Falta identidade do Ronaldo com essa cidade, com esse estado e com essa gente cruzeirense que tem aqui. Falta identidade. O Ronaldo não fez a menor questão de criar o mínimo laço, a mínima raiz, a mínima identidade com Belo Horizonte. Ele é cercado por algumas pessoas muito competentes na parte de gestão, na parte administrativa, mas ele também é cercado por algumas pessoas que não são tão boas assim, que estão ali do lado batendo palma para absolutamente tudo que o Ronaldo faz, falando que ele tá certo em tudo, criando inimigos fantasmas em Minas Gerais, tratando todo mundo que está aqui como se fosse adversário dele e criando no Ronaldo uma barreira em relação ao torcedor do Cruzeiro. Vamos pegar uma bobagem aqui. A questão do Raposão, que era o mascote do Cruzeiro, que é o mascote do Cruzeiro. Como o caso foi tratado. E depois o torcedor é que estava errado. Eles nunca estão errados em nada, Ale. Nada. Nunca estão errados em nada. Eles enxergam o inimigo o tempo todo em tudo quanto é lugar. Tratam todo mundo como inimigo, tratam todo mundo como adversário. Os caras só semeiam vento, só vão colher tempestade, Ale. Exatamente. Não é possível uma coisa dessa que o Ronaldo continue sendo, principalmente na sua área de relações institucionais, de comunicação, de relação com a cidade, de relação com o público, tão mal orientado como ele tem sido. Poxa, o Ronaldo tá há 2 anos à frente do Cruzeiro, Ale. Ele não deu uma entrevista para Belo Horizonte, tirando aquela desastrosa no Mineirão, depois da derrota do Cruzeiro, em que ele jogou a culpa na torcida. Ele vai para programa de fofoca do filho do Faustão, ele vai para blog, podcast de rapper, ele vai para não sei o quê, mas não fala com essa cidade. O Cruzeiro pode não ser o negócio mais importante do Ronaldo, mas é o que há de mais importante para o seu torcedor. Cara, eu não consigo entender como é que o cara compra um clube e trata o clube como assim. Olha, o sentimento que eu tenho muitas vezes, Ale, é o seguinte: estou fazendo um favor para vocês de estar gerindo o Cruzeiro. Não estou dizendo por parte do Ronaldo. E não quero dizer nem por parte do Gabriel Lima, que eu considero que é um cara na parte de back-office, de administrativo, de financeiro, de gestão, de governança. O futebol não é a função dele. Um cara competente que está fazendo boas coisas. Mas a gestão de futebol do Cruzeiro é uma coisa inacreditável, Ale. É o que você falou, o Pesolano cai e não tem ninguém para falar.
o Pepa cai e ninguém dá uma explicação. Sabe, o time tá numa crise, caindo pra segunda divisão e ninguém abre a boca. E não me digam aquela frase, vou falar o quê? Não tenho o que falar. Tem muito o que se falar. Tem muito o que se falar. Faz igual a Leila fez, porra. Senta, dá uma entrevista, mulher marcha pra cacete. Senta e dá uma coletiva, escuta pergunta boa, pergunta ruim, xinga, briga, concorda, discorda, mas fala. Não estão fazendo favor de administrar o Cruzeiro, não, Ale? Até porque, quando todo mundo ficou indignado e ninguém falava nada a respeito da saída do Pesolano, como foi tratado toda aquela história, eles bateram no peito falando, aqui é administração profissional. A gente estava entrevistando, estava consultando, estava colocando o Pepa a par de tudo, então aqui é futebol profissional. Por isso que eles demoraram para se pronunciar. E aí anunciaram o Pepa. Mandaram embora o Pepa. Aí trouxeram o Zé Ricardo, realmente numa missão muito complicada, que a gente sabia todas as dificuldades e limitações desse elenco. E aí, não duvido que eles coloquem a cabeça do Zé Ricardo a prêmio. Agora, por tudo isso que você falou, por não pisar na terra, por não beber da água, por tudo isso que você falou, agora o torcedor, e até uma coisa que é quase diferente do habitual, né? Quase rara mesmo. O torcedor tá batendo mais nesses caras do que nos jogadores e na comissão técnica. Olha, o Ronaldo vem a Belo Horizonte a cada mês e meio, a cada 2 meses, eu não questiono isso. Quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, todo mundo sabia que o Ronaldo era um cidadão do mundo, que ele tinha compromisso com o patrocinador, com carreira, com a vida dele. Agora, um apelo ao Ronaldo, ele precisa sair da bolha que o cerca. O Ronaldo é cercado por uma bolha de pessoas que não conhecem isso aqui, não conhecem esse estado, não conhecem a torcida do Cruzeiro, não conhecem essa realidade daqui. É isso. E que toda vez que... Olha, eu tenho certeza que aquele discurso que o Ronaldo fez, desastroso até para ele, para a imagem dele, na saída do jogo do Cruzeiro, quando ele fala Cruzeiro e Flamengo, né? Que ele coloca a culpa toda no torcedor do Cruzeiro, aquilo ali foi dito para ele dentro de uma bolha. Ronaldo, fura essa bolha. Senta com o Pedrinho dos Supermercados BH, que é cruzeirense, que conhece, que vive esse estado, que conhece Belo Horizonte, que conhece o Cruzeiro. Senta com meia dúzia de cruzeirenses que você conhece nessa cidade. Escuta o que essas pessoas têm para te falar, pô. Cruzeirense não é cara que torcia pro Vasco, pro Fluminense, pro Corinthians, pro Bahia, e que de um ano pra cá virou cruzeirense porque trabalha aqui não, viu? É gente que de verdade conhece o que é o Cruzeiro. Gente como meu amigo Regis Campos, o Rejão lá da Encamp, tive com ele ontem, que a gente tava no casamento de um dos melhores amigos nossos. O cara foi embora do casamento porque não tinha ambiente pra ficar ali, porque queria ver o jogo do Cruzeiro. Olha. Isso é que é cruzeirense. É gente assim que precisa ser ouvida pelo Ronaldo. Ronaldo precisa sentar numa mesa e chama meia dúzia de cruzeirenses aqui da cidade, pô. Deixa eu ouvir esses caras aqui, o que esses caras têm, por que eu tô errando, onde é que a gente tá falhando, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode mudar. Escuta essas pessoas, sabe? Escuta o Pedrinho, escuta o Regis, escuta, sei lá, né? Tantos cruzeirenses aí na cidade, tantos grandes cruzeirenses, pessoas do bem, que não precisam do Ronaldo pra nada. São, às vezes, muito mais ricos até do que o Ronaldo. Não precisa puxar saco do Ronaldo, não vão bater na porta dele pra pedir emprego nem pra pedir dinheiro. Aliás, se ele tratasse bem, era capaz dessa turma até dar pra ajudar, né? Pois é. Então, assim, o Ronaldo precisa mudar a cabeça dele, ele precisa viver Minas Gerais, ele precisa viver o Cruzeiro, ele precisa entender o que é o Cruzeiro. Ele tá cercado de uma bolha de puxa-saco, que só fala o que ele quer escutar. Só fala o seguinte, pô, Ronaldo, estão pegando o boi do você tá cuidando disso aqui. Não, Cruzeiro é uma instituição centenária. Com o Ronaldo ou sem o Ronaldo, o Cruzeiro vai viver. Bem ou mal, vai viver. A Portuguesa de Desportos não acabou, o Vasco não acabou, sabe? O Botafogo não acabou. Todos viveram crises horrorosas e vão se reinventando e vão se superando. Eu vi o Atlético com a taça de 71 penhorada, com a sede de Lourdes penhorada, fazendo condomínio de credores e não fechou, pô. Deu a volta por cima, tá se recuperando. Não é possível uma coisa dessa, tratarem o tempo todo como se fosse um favor estarem aqui. Não é favor. E de modo geral, menos calculador e um pouco mais de coração. Ontem o Ronaldo estava lá no jogo e eu tenho realmente a expectativa de que daqui pra frente ele fique aqui até o final. No dia a dia com os jogadores. Você imagina o que é uma palavra do Ronaldo ou mesmo
participar da pré-eleição, participar do dia a dia desses caras, o quanto não pode ser significativo para os jogadores, né? Ele tá ali presente, a mão do dono, a mão do chefe. Eu acho que seria uma saída importante e um combustível a mais para essa reta final de Campeonato Brasileiro, viu, João?